Olá, bem-vindos mais uma vez. Vamos continuar o nosso estudo de Êxodo. Pegue a sua Bíblia, abram no capítulo 10 de Êxodo. E hoje nós vamos fazer o seguinte: nós vamos estudar o capítulo 10 e 11, tá? Nós vamos ver a oitava, a nona e a 10ª praga do Egito, tá? E então nós vamos estudar o capítulo 10, que vai do versículo 1 ao versículo 29, e nós vamos entrar no capítulo 11, que vai do versículo 1 até o versículo 10 somente, tá bom? Então, ele é pequeno, por isso dá para estudarmos os dois em um momento só, em um vídeo só, tá bom? Então, se você já pegou a sua Bíblia, a sua caneta, vamos para a leitura do capítulo 10 e 11 de Êxodo. Vamos fazer tranquilo, pausadamente, sem pressa. O importante é a leitura para depois estudarmos, tá? Temos que fazer a leitura do texto. Vamos lá então? Capítulo 10 do livro do Êxodo. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o faraó, porque lhe endureci o coração e o de sua gente, para manifestar os meus prodígios no meio deles, para que contes aos teus filhos e aos teus netos as maravilhas que fiz no Egito e os prodígios que operei no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram procurar o rei e disseram-lhe: eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo, para que ele me preste o seu culto. Se recusares, farei vir amanhã gafanhotos sobre o teu território. Cobrirão a superfície da terra de tal modo que se não poderá mais ver o solo. Devorarão o resto das colheitas que escapou ao granizo, e devorarão todas as árvores de vossos campos. Encherão tuas casas, as casas de todos os teus servos e a de todos os egípcios. Será uma calamidade tão grande como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde sua chegada ao país até o dia de hoje. Voltou-se, pois, Moisés e retirou-se da casa do faraó. Os servos do faraó disseram-lhe: até quando nos servirá de laço este homem? Deixa partir essa gente, para que preste seu culto ao Senhor, seu Deus. Não compreendeste ainda que o Egito vai ser arruinado? Mandaram então vir Moisés e Arão à presença do rei, que lhes disse: ide fazer vossas devoções ao Senhor vosso Deus. Quem são os que hão de partir? Iremos, respondeu Moisés, com nossos jovens e nossos velhos, nossos filhos e nossas filhas. Iremos com nossas ovelhas e nossos bois, porque temos de celebrar uma festa em honra do Senhor. O faraó replicou: o Senhor esteja convosco, do mesmo modo como vos deixarei partir com vossos filhos. Tomai cuidado, porque tendes más intenções. Não há de ser assim. Ide vós, os homens,
e prestai o vosso culto ao Senhor, pois é isso o que desejais. E foram expulsos da presença do Faraó. O Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre o Egito, para que venham gafanhotos sobre ele e invadam o Egito, e devorem toda a erva da terra, tudo o que o granizo deixou. Moisés estendeu sua vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre o país todo aquele dia e toda aquela noite um vento do Oriente. E chegando a manhã, o vento do Oriente tinha trazido os gafanhotos. Espalharam-se eles sobre todo o Egito e invadiram todo o território egípcio em tão grande quantidade como nunca houve, nem haverá jamais invasão semelhante. Eles cobriram toda a superfície do solo, em todo o país, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todos os frutos das árvores que tinha poupado o granizo. Nada de verde ficou nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a extensão do Egito. O rei mandou imediatamente chamar Moisés e Arão e disse-lhes: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós, mas perdoa ainda esta vez o meu pecado e roga ao Senhor vosso Deus que afaste ao menos de mim este flagelo mortal. Moisés saiu da casa do Faraó e intercedeu junto ao Senhor. O Senhor fez soprar do ocidente um vento fortíssimo, que levou os gafanhotos e os precipitou no Mar Vermelho, sem que ficasse um só em todo o território do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, que não deixou partir os israelitas. O Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, e que se formem sobre todo o Egito trevas tão espessas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e durante 3 dias, espessas trevas cobriram todo o Egito. Durante esses 3 dias, não se via um ao outro, e ninguém se levantou do lugar onde estava. Ao passo que todos os israelitas tinham luz nos lugares onde habitavam. O Faraó mandou chamar Moisés e disse-lhe: ide fazer vossas devoções ao Senhor. Somente vossas ovelhas e vossos bois ficarão neste lugar. Podeis levar convosco vossos filhinhos. Moisés respondeu: tu mesmo nos porás nas mãos o que precisamos para oferecermos sacrifícios e holocaustos ao Senhor nosso Deus. Além disso, nossos animais virão conosco. Nenhuma unha ficará, porque é deles que devemos tomar o que precisamos para fazer nosso culto ao Senhor nosso Deus. Enquanto não tivermos chegado lá, não sabemos de que nos serviremos para prestar nosso culto ao Senhor. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, que não quis deixá-lo partir. O Faraó disse a Moisés: fora de minha casa,
Guarda-te de me rever, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Tu o disseste, replicou Moisés, já não verei o teu rosto. O Senhor disse a Moisés, mandarei ainda outra praga sobre o faraó e sobre o Egito, e em consequência dela vos deixará partir daqui. Quando vos deixar partir, será definitivamente. Será mesmo expulsando-vos daqui. Dirás ao povo que cada homem peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. O Senhor fez que o povo ganhasse o favor dos egípcios. Moisés mesmo era muito considerado no Egito pelos servos do faraó e por todo o povo. Moisés disse, eis o que diz o Senhor, pela meia-noite passarei através do Egito, e morrerá todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que deveria assentar-se no seu trono, até o primogênito do escravo, que faz girar a mó, assim como todo o primogênito dos animais. Haverá em toda a terra do Egito um clamor tal, como nunca houve nem haverá jamais. Quanto aos israelitas, porém, desde o homem até os animais, ninguém, nem mesmo um cão, moverá a sua língua. Sabereis assim como o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus servos virão procurar-me e se prostrarão diante de mim, dizendo, vai-te, tu e todo o povo que te acompanha, e depois disso partirei. Moisés, grandemente irado, saiu da casa do faraó. O Senhor disse a Moisés, o faraó não vos ouvirá, a fim de que meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão tinham operado todos esses prodígios em presença do faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não permitiu aos israelitas partirem de sua terra. Esta é a leitura do capítulo 10 e 11 de Êxodo. Nós vimos anteriormente, como é bom relembrar o capítulo anterior que estudamos para não perder o foco e nem perder o ponto, porque tudo é uma continuidade. Nós vimos que a intenção desse relato é ir mostrando através dessas imagens como o sistema opressor do Egito e de todos os tempos vai contrariando o projeto de vida e de liberdade dos povos. É o que nós vimos no capítulo anterior. Nós vimos também que quem é o dono do mundo? É Deus. O próprio Moisés diz isso na cara do faraó. Tá? Deus é o dono do mundo. E para quem se acha dono de tudo, para quem se coloca no lugar de Deus, isso cai como uma pedra no coração, porque fere o orgulho daquele que quer estar no lugar de Deus. Tá? Tudo é de Deus, e aos homens cabe administrar, como nós vimos no vídeo passado, da melhor maneira possível. O projeto de Deus é de vida e liberdade para todos. Para todos, tá?
E assim como o faraó, muitos de nós vivem sofrendo pela vida porque queremos bater de frente, teimar e andar por caminhos contrários ao de Deus, né? E mesmo assim, sofrendo, batendo a cara no chão, como nós dizemos, não mudam, continuam ali, né? E como eu disse também no estudo passado, Deus não quer destruir o Egito. Deus não quer destruir o faraó. Isso não está na prerrogativa de Deus. Deus quer que eles se convertam. Deus quer que através desses sinais, desses prodígios, eles reconheçam que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus é o Deus dos escravos, é o Deus da justiça. Ele não quer que ninguém seja escravo. Ele não quer que ninguém seja oprimido. Deus não quer matar o faraó, não quer acabar com o faraó. O que vai acabar com o faraó e com o reino do Egito é a obstinação cega do faraó pelo poder. Não é Deus. Deus não quer isso. Deus quer que ele se converta, como qualquer um de nós. Deus quer que mude de vida. Tá? Vamos então para o capítulo 10 e 11 que nós nos propomos estudar hoje, né? Nesses capítulos temos a 8ª e a 9ª praga do Egito e um prenúncio da 10ª praga, ou dos prodígios, como queiram chamar, tá? O Egito está passando por um momento delicado. E no capítulo 10, versículo 7, há pela primeira vez uma intervenção dos ministros do faraó que começam a se exasperar contra o faraó. Um toque de rebeldia, bem de leve, né? Os ministros do faraó vão reclamar com ele e pedem-lhe que atenda à petição dos hebreus. Mas a sua intervenção não é tanto a favor dos escravos, mas sim do país que está sendo arruinado. Os ministros do faraó estão cientes de que o Egito está sendo arruinado pela cabeça dura do faraó, pelo coração duro do faraó. Então, se o faraó deixar esse povo ir, o Egito vai parar de sofrer as consequências. E eles fazem esse pedido ao faraó, né? Eles fazem o faraó enxergar essa situação. Então, a intervenção deles junto do faraó não é a favor dos escravos, mas é a favor do Egito que está sendo arruinado por tudo isso, pelas consequências do coração soberbo do faraó. Ok? Muito bem. A petição dos ministros faz com que o faraó chame mais uma vez Moisés e Arão para tentar uma negociação. Eles foram expulsos da presença do faraó, né? Mas essa petição deles faz com que o faraó chame novamente os 2 líderes do povo hebreu, Moisés e Arão, para uma possível negociação, no qual o rei egípcio pechincha, argumentando haver no reino uma possível conspiração. Versículo 10 seguintes. O faraó fala: podem ir os homens, porque vocês querem adorar o seu Deus, prestar culto ao seu Deus. Porque Moisés falou: não, nós vamos com tudo. Ou como nós falamos na nossa linguagem, nós vamos de malicuia. Nós vamos levar os velhos, os jovens, os animais, tudo que nos pertence. Então o faraó vê tudo isso como uma conspiração contra o reino, né? Apesar de sua decisão afirmativa, a praga dos gafanhotos impõe-se, o que motiva uma nova confissão de culpa do pecado contra Deus e contra os israelitas, e o pedido de perdão.
nós vimos no versículo 16, que é até bom repetir esse versículo. O rei mandou chamar imediatamente Moisés e Arão e disse-lhes: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. O faraó reconhece a sua culpa. Existe uma confissão aí, uma confissão da culpa e do pecado contra Deus e contra os israelitas, e também um pedido de perdão. Que bonito, no primeiro momento, né? Reconhecer a culpa e o pecado é muito bonito, mas não pode ficar só nisso. Tem algo mais, né? Embora esta atitude do faraó tão nobre fosse a que Moisés buscava, versículo 3, a humilhação e o arrependimento do faraó não condiziam, ou melhor, não conduziam a parte alguma. Não levou a lugar nenhum. Se na realidade não estivessem acompanhadas de uma mudança real de vida. Em outras palavras, de conversão. Ok? A constatação é que ele insiste novamente em recusar a saída do povo. Então, o reconhecimento de culpa do pecado não levou a lugar nenhum, porque ele insiste e recusa a saída do povo do Egito. Versículo 20. Ok? Nos versículos de 21 a 29, temos a praga das trevas. Pensem em 24 horas de escuridão total. E o autor sagrado diz que era tão espessa a escuridão que um não podia ver a face do outro. De tão escuro que estava. Porém, os israelitas tinham luz. Os israelitas tinham luz. Eles não foram afetados, né? Muito bem. No episódio anterior, o faraó havia permitido a saída só dos homens. O que não evitou as pragas do gafanhoto. Novamente avança-se um pouco mais. E agora o faraó permite que saiam também as crianças. Mas os rebanhos devem ficar. Versículo 24. Essa decisão é motivada pelo novo fenômeno ou castigo que açoitou o país, as trevas. Contudo, Moisés mantém firmes suas exigências. Todos os homens, mulheres e crianças e todo o gado devem sair do Egito. E não tem conversa. É assim que Deus quer. É assim que tem que ser. Moisés é firme, né? Versículo 25 seguintes. As últimas palavras do diálogo entre o faraó e Moisés antecipam o final dessa série de sinais e prodígios, que terão seu ápice, seu ponto culminante, na morte dos primogênitos do Egito e na libertação dos israelitas. Tá? No capítulo 11, versículos de 1 a 10, temos o relato da morte dos primogênitos. Apenas o relato. O ponto final da negociação entre o faraó e Moisés foi a saída de Moisés do palácio com a advertência de não retornar, com o risco de perder a vida. O faraó não queria mais ver a cara de Moisés por lá. Com essa ameaça, Moisés se dirige aos seus para preparar uma partida precipitada. Moisés se precipita diante desta ameaça. Ele teme pela sua vida. Segundo o que se tem notícia,
Foi assim que aconteceu. Os preparativos incluem uma espécie de saque pacífico. Versículo 2 seguintes do capítulo 11. Por que saque pacífico? Vejamos lá. Dirás ao povo que cada homem peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, objetos de prata e ouro. São uma forma de saque. Vão saquear o povo do Egito, mas de maneira pacífica. Vão pedir tudo isso para levar no caminho, tá? Mas também inclui o anúncio da morte dos primogênitos egípcios, né, das pessoas e do gado. Versículos de 4 a 7, que já foi pré-anunciada em Êxodo 4, 23, onde Moisés dizia, em nome de Deus, que se te recusas a deixá-lo partir, a deixar Israel pôr-se a caminho, farei perecer o teu filho primogênito. E sabemos que o primogênito do faraó é aquele que herdaria o trono, é o príncipe, né? E é provável que as tradições mais antigas em torno da saída ou da expulsão do Egito, porque a partir desta última praga, da morte dos primogênitos, eles serão expulsos do Egito. Ninguém mais vai querer contato com os israelitas, porque a última praga é o ápice de tudo, né? Então, é provável que as tradições mais antigas, em torno da saída ou da expulsão do Egito, só narrassem os acontecimentos da morte dos primogênitos. Mas, já de tempos muito antigos, foram se acrescentando outras tradições que buscavam engrandecer a resistência egípcia. E mais ainda, os prodígios operados por Deus em favor do seu povo. Tá? Aqui fica anunciada a decisão do Senhor de fazer morrer os primogênitos egípcios. Ainda não se realizará. Só tem um relato no capítulo 11, mas ainda não se realizará, porque os autores bíblicos consideraram importante fazer constatar aqui as instruções litúrgicas que lhes servirão para celebrar a grande festa de sua libertação, a Páscoa, que nós vamos ver nos capítulos posteriores, tá? Qual é a mensagem desse capítulo para nós? O reconhecimento da culpa e o pedido de perdão do faraó não diz nada. Por quê? Por que não diz nada? A Sagrada Escritura nos diz que o reconhecimento da culpa, acompanhado do sincero arrependimento, deve levar a uma mudança real e radical de vida. O fato de apenas reconhecer a culpa e mostrar-se arrependido para um alívio de consciência deixa a pessoa na mesma, pois não há um esforço pessoal de mudança de vida, de mentalidade. Não acontece a conversão. É preciso reconhecer a culpa e se arrepender do pecado e propor-se a mudar de atitude, mudar de vida. Aí sim acontece uma conversão, uma vida nova através do perdão. Então, arrependimento, que só alivia a consciência, mas não muda a pessoa continua com as mesmas ruindades como o faraó, continua nas mesmas situações de sempre, prejudicando os outros, não serviu para nada.
só para um alívio da sua consciência. O verdadeiro arrependimento, o verdadeiro reconhecimento da culpa deve ser acompanhado de um propósito, de mudar de atitude, de mudar de vida. Se oprimia, como o faraó, não oprimir mais. Se escravizava, não escravizar mais, e assim sucessivamente. Entenderam? Então, por isso que o arrependimento do faraó e o reconhecimento da culpa não serviu para nada, porque não mudou o coração dele, não mudou a mentalidade dele, não houve conversão. E isso acontece conosco também. Pedir perdão e continuar caindo nos mesmos erros é como em outro texto da Bíblia que fala que quem peca, se arrepende, pede perdão e volta a pecar é como um cachorro que vomita e come o próprio vômito. Isso está em Apocalipse. É a mesma coisa. Tá? Então tem que haver uma mudança. O texto sagrado vem chamando atenção para isso. Tá? Outra mensagem que nós podemos tirar desses dois capítulos. Mais uma vez, é preciso salientar que Deus é o Deus da vida e não da morte. Embora os autores sagrados digam que trata-se da vontade de Deus a morte dos primogênitos egípcios, não podemos entender no sentido literal esta frase. Deus é o Deus da vida. Ele quer que os egípcios se convertam. Ele não deseja matar ninguém. Deus não é assassino. Que fique bem claro isso para nós. Vamos bater muito nesta tecla nos estudos que estamos fazendo. Tá? É importante observar a preocupação aqui dos autores sagrados em deixar registrados as instruções litúrgicas para celebrar o grande evento, a Páscoa, a passagem dos hebreus, a saída da escravidão para a liberdade, para uma vida nova. Tá? Então, tem todo um ritual, tem todo um rito litúrgico que é feito aqui para celebrar esta tão grande e importante data para o povo hebreu. Ok? Então, esse é o estudo do capítulo 10 e 11. Próximo estudo, nós vamos entrar propriamente dito já no processo de libertação, né, do povo hebreu e a instituição da Páscoa pelo povo hebreu. Muito importante, e esse texto tem muito a nos dizer a nós cristãos. Ok? Então, espero que tenham gostado desse estudo. Até o próximo, se Deus quiser. Continuem perseverantes. Deixem um joinha no canal. Compartilhem o estudo com outras pessoas. E se você não se inscreveu, se inscreva. Ainda dá tempo. Né? E a você inscrito, obrigado pela perseverança até aqui. Um abraço a todos e até o próximo estudo.